Glórias a Deus. Vamos ficar de pé. Pedi ao irmão para orar um pouquinho por mim, ele levantou logo. Eu pedi ao irmão, ore também um pouquinho por mim, aí o senhor levantou logo, quer dizer, não quer orar. Mas eu conto com a oração dos irmãos sempre, amém? E eu sei que os irmãos oram um pelos outros e oram por mim. Então, nós vamos continuar com a leitura de Sardes, porque é uma leitura, se todas se emendam, de Sardes, Filadélfia, aí é que se emenda mesmo, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, porque pegou a transformação, foi quando houve a introdução dos reformadores, que os outros falavam, mas não tinha coragem de se expor. Aí foi quando Martinho Lutero não falou, ele escreveu as teses e a pregou nas portas das igrejas. Aí enfureceu o Papa e os seus servos mais chegados, os seus ministros, e o resultado é que a perseguição foi tremenda e eles queriam queimar Lutero. Mas só que Lutero já estava dentro de uma profecia, há 100 anos atrás, quando queimaram um padre que também fazia questão de usar a palavra como ela é. É sempre assim, quando a pessoa está usando a palavra como ela é, desgosta muitas pessoas, sabia? Aí pegaram ele, mandaram ele também ser tratado. Eu não vou me tratar, não, que eu estou lendo é a palavra para o povo. Eu estou ensinando a palavra ao povo. Aí condenaram ele a queimar, e queimaram mesmo, queimaram ele vivo. Então, ele colocou essas palavras antes de morrer, ele disse: hoje vocês queimam, matam um cisne, ou foi um ganso, mas daqui a 100 anos ele levantará um cisne e vocês não poderão queimar. Isso era uma profecia que ele estava dando. Então, nós estamos falando justamente na época do Lutero, que era o cisne. E a igreja estava com quase 1000 anos, com aquela ditadura terrível. Ditadura tão terrível que a gente vê o nosso país como está querendo entrar em ditadura. É coisa terrível, mas nosso Deus é maior, amém? Então, para encurtar, nós vamos ler Sardes, a partir, vou dizer aqui, viu? Da saudação, é Apocalipse 3:1. Apocalipse 3:1. Então, Apocalipse 3:1. Nós vamos ver a continuação do que Deus quer para nós. Apocalipse 3:1 diz assim: e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os que estão para morrer, porque não achei as suas obras perfeitas diante de Deus. Nós vamos orar. Isso aqui nós já lemos, nós estamos aprendendo pedacinhos para não ler todo de uma vez, já que nós já lemos isso. Nosso bom Pai Celestial, agradecemos a Tua graça e a Tua misericórdia,
que o Senhor tem tido misericórdia de nós, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos redarguido, nós pedimos isto, meu Deus, que não cesses de, se precisar nos redarguir, que o Senhor o faça, porém que o Senhor nunca nos despreze, nunca nos deixe sair do caminho a ponto de nos perder diante de Ti, mas queremos a Tua mão de misericórdia cobrindo a todos nós. Abençoe este culto de hoje à tarde e noite, que começa agora com o estudo da igreja de Sardes, e depois os cânticos maravilhosos, e depois a mensagem trazida pelo nosso pastor. Que tudo seja para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então nós lemos somente isto. Aí eu vou mostrar a vocês, porque na explicação o irmão Brana não obedece muito a sequência. Tanto é que, aonde está aqui no livrinho para ler, foi lido o início de Sardes, mas nós já passamos aqui e agora vamos chegar até ele, que é a saudação. Então, nós já lemos o que é a saudação. Agora nós vamos ver a explicação que o irmão Brana dá. Diz aqui no 3.1, né? Eu sei as tuas obras, essa a gente já viu. No 3.2b diz, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Aí que o irmão Brana diz, quando ele estava falando sobre essas obras, aqui já é o resumo do irmão Brana, o resumo do irmão Brana. Aí ele diz, porque qual eram as obras que a igreja estava praticando, que diz, eu tenho contra ti isto, que está deixando, está absolvendo as obras. Porque Deus tinha dado força a Lutero para enfrentar. Os outros falavam, morriam, tudinho, era perseguido, mas nesse caso de Lutero, Deus deu força a Lutero, que apregou nas igrejas as 96 teses. E então, ele disse aqui, ó, tem o que tinha contra vocês, né, que eu sei as tuas obras e que tens nome de quem vives e estás morto. Aí ele disse, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Jesus Cristo dizendo, eu não achei tuas obras perfeitas diante de Deus. Aí então o irmão Brana cita aqui, olha, 4 tipos de obras que não estavam agradando a Deus e que estava sendo utilizada pela igreja romana, que não tem, olha, irmão, a igreja romana, vou dizer a vocês, agora com toda sinceridade, às vezes tem comentário, João, não fale muito sobre isso, não, sobre aquilo outro, não, mas eu estou aqui para falar de Deus, não estou falando no meio de política. Ela não tinha 1 grau de Deus, 1 grau, para dizer, tem um pontinho de Deus. Viu, irmão Vanderlei? Irmão Alves e as demais. Ela não tinha um pontinho de Deus, porque até a trindade deles era uma trindade pagã. Se der tempo eu vou mostrar aqui. Então veja, os 4 itens que o irmão Brana cita. A liderança do Espírito Santo foi substituída por uma hierarquia humana. Daí vem bispo, é bispo, é um bocado de coisas. Até chegar no papado. Foi substituído por uma hierarquia humana. Aí 2, a palavra de Deus foi deposta, ou seja, foi colocada de lado para credos, dogmas de igreja e etc. Ou seja, muitas outras coisas.
modificaram o batismo. Aquilo que é para ser apresentado a Deus quando a criança nascia, né? Agora não, é o batismo. Agora não, desde aquela época de Lutero. É o batismo, batizar uma criança que não sabe nem que está existindo. E a Bíblia diz: aquele que crê e for batizado será salvo. Tem que crer. Como é que uma criança pode crer? Então tem tantas heresias que a gente escuta. Eu me lembro, meu irmão Armando, tinha uma mulher que era catimbozeira, meu irmão era muito novinho, e ela chegou e começou a dizer coisas de proteção daqueles espíritos. Minha mãe foi nervosa, correu, foi dizer lá alguém da igreja: ó, entrou uma mulher aqui e disse isso com meu filho, cheguei lá. E eu fiquei nervosa. Eu nunca tinha contado isso para minha esposa, nem para minha casa. Mas a mãe ficou nervosa mesmo, ela ficou chorando. Era uma molecona lá que era catimbozeira. Aí disseram: ela que batizar seu filho. Aí, mas ela disse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A minha mãe disse: não. Então, minha filha, não se preocupe, não. Se ela dissesse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aí realmente seu filho estava em más condições. Está vendo? Quer dizer, a pessoa dizer uma desgraceira daquela de Oxum, não sei o que lá, e depois a pessoa da igreja dizer: se ela tivesse dito isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então seu filho tinha sido entregue realmente a esse Espírito. Quer dizer, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ia servir para amaldiçoar meu irmão novinho. E vocês, não sei se aqui teve gente que já foi católico, já foi. Quem já foi católico aqui? Há muito tempo, né? Vocês se lembram que quando alguém estava muito mal e o padre ia visitar, o que é que a família dizia? Você sabe, ó? Dizia assim, a expressão de sempre uma Maria na frente. Ave Maria, meu Deus, Ave Maria, o que foi? Seu João já recebeu a extremoção. Já viu falar nisso? Recebe a extremoção já é porque não tem mais jeito para ele. Quando a Bíblia diz, a extremoção é a pessoa orar, né? Ora e o doente será morto ou curado. Será curado. E ainda diz assim: e se ele tiver pecado, lhe serão perdoados os pecados. Mas na miserável igreja romana, quando o padre ia visitar alguém, porque olha, seu padre, o fulano de tal está prestes a partir. Aí ele ia lá, levava uma aguinha benta, um terço bem grandão para rezar, não sei o quê. Aí lá, fazia lá aquelas cruzes que eles fazem assim no ar. Aí pegava água benta e benzia o camarada. Aí a família dizia: Ave Maria, meu Deus do céu, eu vou perder fulano de tal. Por que, mulher? Tem calma. Não, o padre já deu a extremoção a ele. O padre já deu a extremoção, ou seja, se esse padre deu a extremoção, então ele já está morto, ele não tem como mais escapar. Por quê? Porque ninguém conhecia a Bíblia. Ninguém conhecia. Que fala isso aqui? Parece até que é Tiago que fala. Se não falha a memória. E diz que o presbítero vai e leva a unção. É uma extrema unção que vai trazer a saúde de volta àquele doente. E até se ele tiver pecado, seriam perdoados seus pecados. Então, veja, era uma das coisas que Martinho Lutero também combatia. Aqui o 2 diz, quer dizer, a palavra de Deus foi deposta, aqui não é deposta a palavra de Deus, foi colocada de lado o que a palavra de Deus diz. Ele fazia o que queria. E tome dogma, tome essas coisas todas. O terceiro, a adoração no Espírito e os dons do Espírito é tido por e tudo, pronto, a adoração no Espírito e os dons do Espírito é tido pertinente aos santos, porque aqui eu estou fazendo tudo para ir melhorando dos olhos.
Não precisava botar aquela letra. Então, a adoração do Espírito Santo e as coisas do Espírito Santo, então, era tudo pertinente aos santos. Vocês entenderam o que dizer? Eu explico. Cada pessoa teria um santo por quem pudesse clamar. Não clamava pelo Espírito Santo, não clamava por Jesus Cristo, está entendendo? Aí onde nasceu e se multiplicou, cada pessoa na família tem um santo, cada um tem um santo, um homem ou uma mulher que lhe proteja. Agora, aqueles santos, São João, São Sebastião, São Filomeno, São Alves, né? Santa Luz, Santa Dilene, Santa Silene, cada um tem um santo. Agora, ainda tem o santo principal de todos, sabe quem era? Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Tudo isso criado pela Igreja Romana. E o quarto, está vendo o que eu estou dizendo a você? A mariolatria. Porque tudo estava na permissão da Santa Mãe de Deus. Porque ela era mãe de Jesus Cristo. Ela era a Santa Mãe de Deus. Até eu conversei com o pastor César. Quer dizer, naquele espírito que a mãe deu força ao filho, aí o filho cresceu muito em poder, que chegou até dominar o céu, mas a mãe agora também cresceu. Ela cresceu tanto que ela não foi chamada mais só a mãe do Filho de Deus. Ela foi chamada a Mãe de Deus. Então, veja que ela estava numa cadeia muito alta. Então, isso é uma desgraça. O termo certo é isso. Desgraça não é coisa feia, não. É coisa horrível. Porque desgraça é que caiu da graça de Deus. É melhor levar o nome de miserável do que desgraça. Desgraça é que ele está sem graça. E nada substitui a graça diante de Deus. Você pode ser miserável, como Paulo disse, miserável que sou. Miserável é aquele que está em extrema necessidade. A palavra miserável está em extrema necessidade. Quando nós pecamos, nós somos miseráveis, porque estamos em extrema necessidade de reconciliar com Jesus Cristo. Mas quem está em desgraça está terrivelmente correndo risco. Veja só. Então, meus irmãos, a mariolatria estava assustando todos. Veja só, porque assumindo o lugar, é lugar que eu tenho. Assumindo o lugar maior na adoração cristã. Veja só a mariolatria. A adoração cristã. Agora, pergunto se hoje não é a mesma coisa. Veja o dia para Deus durante o ano. O Natal é um velho barbudo que toma o lugar e a pessoa chega e diz, que Deus lhe deu um Papai Noel bem gordo. A outra diz lá, amém. Que Deus lhe deu um Papai Noel bem gordo, ou seja, bem cheio de coisa. A pessoa diz amém. E, não sei se é junho, é chamado Corpus Christi. E eu me lembro quando eu estava na igreja romana, estava lá aquela imagem pintada de sangue tudo, e fazia uma fila enorme para cada um passar e beijar aquela imagem. É o Nosso Senhor morto. E todos os santos que estavam na parede estavam cobertos com um pano roxo ou preto, porque estavam de luto porque o Senhor estava morto. Veja que coisa terrível. As estátuas de luto. Alguém já viu isso também, já na Semana Santa? Pode ir lá agora na Igreja Católica, está todas as imagens ali estão de luto, porque são os santos do Senhor que estão de luto, porque o Senhor deles está morto. Quando todos nós devemos lembrar disto. É por isso que eu digo, quando eu faço minha pregação, eu mando para o pastor César. Eu não tenho medo que estou dizendo a verdade. Pisou em Israel. Repare que eu estou lhe dizendo, isso é verdade. Pisou em Israel, começa a conversar, admirar. E quando é que a gente vai ver o túmulo de Jesus? Essa é a igreja de Jesus ou somos a igreja de Jesus? Agora que é uma igreja onde tem adoração, né?
Ele habitaria na minha igreja. Agora, um ser glorioso, que odeia a morte, inclusive ela vai para o inferno, vai para o lago de fogo com Satanás. Ela quem criou, ela quem provocou a morte, ela quem, provocada pelo Satanás, né? E ela foi quem criou os túmulos. Quando as irmãs foram procurar se tinham roubado Jesus, todos vocês sabem, não sabem? Todos vocês, lembrem disso quando eu disse, vamos ver o túmulo do Senhor, se um dia vocês forem a Israel. Os 2 anjos falaram com elas, e não falaram educadamente não, viu, Alves? Não falaram, minhas filhas, o seu Senhor, nosso Senhor, já saiu daqui. Não. Quer que procurar, mulheres? Senhor, se fosse vós que levaste eles, diz onde colocaste para a gente adorá-lo. Os anjos olharam para elas, mulheres, por que procurar o vivente no lugar dos mortos? Está vendo? Por que procurar o vivente, que é Cristo Jesus, no lugar dos mortos? Ele não vos falou, quando estava convosco, que ele ressuscitaria no 3º dia? Elas, olha, vieram murchinha, quando anunciaram aos apóstolos, aquele que metido a ser quase como chefão, não acreditou, e fizeram sinal um para os outros, como que diz, elas estão, entendeu? Estão aperreadas. Aí estão dizendo coisas, porque nós fomos lá e não vimos. E depois, porque os anjos falaram, elas estão muito... Então, gente, tem coisas que Jesus puxou a orelha, e graças a Deus, quando ele nos puxa a orelha forte. Amém? Aquele do discípulo de Emaús, vocês não pensam que Deus se alegrou deles ali, não. Quem quiser que diga, e ele maravilhosamente acolheu aqueles 2 discípulos de Emaús. Não! Ele chamou foi de loucos. Vocês são os loucos. Para não crer nas Escrituras, nos profetas e nos salmos. Está vendo? Eu sempre disse aqui, os salmos não foram produzidos por Davi, não. O salmo foi Deus que deu a Davi, que era o profeta dele, para produzir o salmo. Aquilo que foi direto de Davi, foi ele se lamentando pelo pecado, foi ele dizendo que tem chorado muito porque está em desespero, ele pedindo a Deus misericórdia para que Deus guardasse ele. Eu com vocês também. Aí. Os salmos de Davi, aquele 51, porque ele está mostrando que o pecado, a mulher do pecado que ele cometeu, estava sempre diante dele. O que foi que Davi fez para estar sendo praticamente quase como a Igreja Católica faz com os santos? E Jesus sabia tanto que ia acontecer isso, irmão. Sabia tanto que chegou junto para os fariseus. Jesus Cristo não queria saber nada de fariseus e saduceus, mas chegou junto aos fariseus e disse, para vocês, quem diz ser o filho do homem? Aí disseram para Jesus, ele será o filho de Davi. Aí Jesus disse, como ele será filho de Davi? Que Davi disse o Senhor, se referindo a Deus, diz o Senhor ao meu Senhor, se referindo a Jesus. Diz o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos por os cabelos dos teus pés. Aí Jesus pergunta, como é que Davi chama ele de meu Senhor, se seria pai dele? Nenhum discípulo, nenhum apóstolo chamou o filho de Davi. Paulo diz lá, parece que Romanos 6, 8 em diante, que diz assim, e ele veio da descendência de Davi, falando da descendência política, que é da descendência carnal. Quando foi em Romanos 9, Paulo ainda disse melhor, ele, segundo a carne, ele era judeu, mas ele é, na verdade, Deus bendito
eternamente. Amém. Já ouviram isso, né? Então, Paulo nem chamou nem filho de Deus, já para não confundir os judeus. Ele será Deus bendito eternamente. Amém. Mostrando quem era Jesus Cristo. O irmão Brenda diz que ele atendeu o ceguinho, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E não atendeu a mulher quando pediu o filho de Davi, porque a mulher era gentia, não era o tempo ainda dos gentios. Enquanto que ele obedeceu ao chamado do cego, porque o cego era judeu. E o cego cria que o filho de Davi, quando viesse, iria curar e salvar o povo. Mas os discípulos ficaram chamando Jesus filho de Davi, não. E quantas orações eu escuto na mensagem? Quantas orações eu escuto na mensagem, a turma balbuciando, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isto não é certo não, gente. Não é certo não estou combatendo a minha igreja não. Eu estou dizendo para que um dia chegue no ouvido e alguém diga, o irmão Gilvan está certo. Ninguém vê, o filho de Davi, tem misericórdia de um apóstolo dizendo isso, um servo. Jesus é tão sério, que os nomes deles gloriosos, ele não mencionou no Novo Testamento, ele não mencionou mais. Os nomes dele gloriosos. Jeová, ele não mencionou. Adonai, ele não mencionou. O eu sou. Tudo foi no Antigo Testamento. Porque está lá a explicação em Isaías, que é o profeta messiânico, 52:6. O meu povo saberá o meu nome. Quando Jesus disse que ele não precisa, então todas as coisas que falaram, que eram nomes gloriosos mesmo de Jesus, ele não mencionou, ele nunca disse, ó Jeová, meu Pai, tem misericórdia, não. Até na cruz, quando ele falou em línguas, quando a primeira vez viram ele falar em língua, que todo mundo quer falar em línguas, e faz aquelas coisas, ele em língua fez, Eli, Eli, lama sabactani. Não foi isso que ele falou? Que traduzido é, Eli, meu Deus, por que me abandonaste? Enquanto que meu Deus é um objeto de adoração, ele estava adorando. Ele não diz Jeová, porque me abandonaste. Adonai, porque me abandonaste. Estão ouvindo, meus amados irmãos? Ele é sério, Jesus é sério. Vamos dizer todos, o nosso Jesus, ele é sério e não leva o evangelho em brincadeiras. Essa seriedade dele fez ele parecer até ser mal educado. Quando ele viu, acho que é Mateus 23 e 3, não sei quanto, que ele pega, disse, raça de víboras, miseráveis, quando outras pessoas assim, não sei o que foi mais que ele disse assim, vós nem entrais no reino dos céus, e nem deixe os que querem entrar, entrarem, porque ele atrapalhava, enquanto que ele, quando Jesus não entrar, ele quer dizer, vocês são religiosos, mas não vão entrar. Teve outra oportunidade que Jesus falou tão sério, a palavra prostituta, hoje em dia quase não é tão sério assim, mas naquela época era sério. Sério mesmo, prostituta. Aí Jesus disse, em verdade eu vos digo, que as prostitutas entrarão na frente de vocês no reino dos céus. E eles eram religiosos, tudo bem vestido, tudinho. Então, eles fizeram todas essas coisas. Então, eu vou voltar a usar isso aqui de novo, que às vezes a minha letra não sai muito boa, por causa da minha mão meio fraca. Mas veja só, assim, o lugar maior seria a adoração, na adoração cristã,
que ela realmente assumisse uma posição de divindade e o filho fosse tirado de sua posição de ser sobre tudo, para ser subordinado ao homem chamado Papa. Veja só que audácia. Quando o miserável não é falando mal não, porque ele é miserável mesmo, ele é. O Papa é miserável, porque ele não, em momento nenhum, ele aceita a autoridade de Cristo, em momento nenhum. Não sei se vocês estão lembrados, passou na televisão aí uns dias desses aí, que o Papa reuniu com os asseclas dele e ficou dizendo que Jesus devia pedir, e deve ter pedido, desculpa Maria, porque passou 3 dias e 3 noites sem Maria achar. E ele tinha que pedir desculpa a Maria, veja só. Porque Maria disse, filho, por que fizeste isso conosco? Há 3 dias que nós estamos aflitos te procurando. Aí Jesus deu uma resposta que não agradou ao Papa. Então tinha lá um babão cardeal, que ele nunca vai ser Papa. Parece que nem dentro tinha. Ele tinha que pedir desculpa a Maria. Ele tinha que pedir desculpa a Maria. Mas ele, ao invés de pedir desculpa a Maria, ele disse, por que me procuráveis? Não sabeis que eu tenho que cuidar dos negócios do meu pai? Era nada demais de dizer, me desculpe, mas eu estava cuidando, não é verdade? Mas ele é duro, Jesus é sério. Por que me procurar? Ou seja, eu não te expliquei no meu espírito quem seria eu, em outras palavras. Eu não te disse quem seria eu, o meu sofrimento todinho, mas eu ia vencer o mundo e ia salvar o meu povo. Então por que me procuravas? Tu sabes vós que eu tenho que cuidar do negócio do meu pai? E o pai dele, que Maria estava, eu e teu pai te procuramos, o pai dele ficou do olho regalado. Ele disse que para entrar neles 2, vocês sabem o segredo. Eu nem vim por José, que você está me chamando de meu pai, e nem vim através de você, que você não é minha mãe. Se ele fosse, ele queria explicar isso. Porque quando o Espírito Santo visitou, ela disse, o que está gerado em ti, não é obra de José, mas é obra tua. Disse isso? Não. É obra do Espírito Santo. Ou seja, não tem participação sua. Apenas que eu não ia deixar uma criança ser gerada, aumentar em cima de tamanho de um ratinho até ficar. Não. Ele fez tudo para vir de uma maneira normal. Mas não tem participação nem de Maria e nem de José. Eu vou dizer até uma coisa aqui que talvez dessa vez mesmo eu seja caçado. Não vou dizer não. Vou dizer não, não vai parecer que eu estou... Mas pronto, eu vou dizer somente superficialmente. A força de expressão. A pessoa não entende, Deus sabe quando a pessoa está falando sem entender. Aí disse, não tem participação de José nem de Maria, como os protestantes às vezes quer dizer que veio de Maria. Aí disse, lembra assim, Deus já colocou o esperma pronto em Maria. Você sabe o que é esperma, sabe? Todos nós sabemos. O esperma é só produzido por animal, seja homem, mulher, seja homem, peixe, animal maiúsculo, ou animal masculino, passarinho, cobra, jacaré. O esperma é um produto animal. Então,
não me tome que tenha faltando com respeito. Deus ia botar uma ejaculação dentro de Maria. Então Maria daria participação, José ia ser realmente o pai de Maria. Então ele quis dizer que a sementezinha veio dentro do esperma e gerou em Maria. Gente, um vagalume é pequenininho, não é, com aquela luzinha dele, o que entrou no ventre de Maria era milhões de vezes menor do que aquele vagalume que nem Maria podia enxergar. A palavra de Deus ali, a sementezinha, entrou e ficou lá no seu útero. E ali começou a se desenvolver. Não teve nada de participação de esperma. O esperma é um líquido que é para que o espermatozoide não morra, mas ele tenha aquele meio onde ele pode se desenvolver até atingir o óvulo que vem da fêmea, seja ela passarinho, seja ela, como é que diz, animal, vaca, boi, ser humano. Se não tiver aquela substância, o espermatozoide morreria antes de chegar e encontrar com o óvulo. Para dali se tornar célula ovo e mórula e desenvolvendo as células multiplicando. Isso é um milagre da criação que Deus fez, porque um bico de um alfinete, se você furar assim uma folha de papel, ele é centenas de vezes maior do que o espermatozoide. Por isso que é para ele não morrer com a quintura do organismo da fêmea, aí ele tem aquele líquido onde ele se sobressai e sai nadando até atingir a célula, o óvulo. Bem, o que dizer isso? É para que você não teve nada de esperma. Deus já botou o esperma em Maria. Pronto. Que esperma que nada? Deus entrou no formato de luz. Deus é luz. Doutor, que nem Maria viu. Ela nem viu. Ela veio sentir os dias depois que ela realmente estava pejada. E ela não disse nada a José. Quando a barriguinha cresceu, José coçou a barba e disse, eu respeito Maria. Eu amo Maria. Mas parece que ela fez alguma coisa comigo. Porque estou notando que a barriguinha dela está crescendo. Quando cresceu mais ainda, ele disse, não foi nenhuma feijoada, não foi nenhuma melancia, não, isso aí foi uma coisa errada mesmo. Se eu denunciar Maria aos sacerdotes, eles matarão Maria apedrejada. Então vou levar a culpa, vou juntar meus mulambozinhos e vou cair fora. Quando ele estava pensando nisso, arrumar as coisinhas dele cair fora, que ele levava a culpa de que foi um homem sem vergonha que fez mal a uma moça e caiu fora. Mas ela não seria apedrejada, porque ele era a noiva dele. Aí o anjo desceu e disse, José, não tema receber Maria como tua esposa, porque o que nela está gerado, José, é obra do Espírito Santo. Aleluia! Glórias a Deus! Glórias a Deus! Vamos bater palma mesmo! É obra do Espírito Santo! Não é nenhuma sem vergonha de Maria, não! Maria é uma santa pura! Quando já tornou, cadê sono? Mas já nem dormiu mais. Quando tornou, quando Deus vem, ele vem inconfundível. Será que eu sonhei, foi um sonho meu que eu estou preocupado, eu fui dormir pensando, ou não, eu já sabia que era Deus. Quando foi falar com Maria, aí Maria acelerou para ele. Aí Maria contou toda a história, como o Senhor fez. Ela disse, eu não conheço o varão, não sou casada ainda. Aí o Espírito Santo disse, a virtude do Altíssimo te cobrirá. O que é cobrir? Cobrir no sentido sexual, que a pessoa não sabe também, cobrir é aquilo que normalmente um animal faz com a fêmea, o marido faz com a mulher. Aí diz a virtude, a força. Ou seja, não tem nada de esperma, não. A virtude, a força, virá como uma luz, nem Maria podia ver.
de tão pequenininho que era, entrou pelos poros da barriga dela, e se alojou justamente no seu útero. Então, gente, agora vamos ver uma das coisas de onde nasceu a Trindade. Eita, meu Deus! Quando eu estou achando bom, está perto. Olha, primeiro era Semíramis, vocês já aprenderam isso, não já? Semíramis, amém. Vem Semíramis, cada cidade, cada coisa dali, ela pegava um novo nome na adoração. Depois passou a ser chamada de Cibele, e foi evoluindo, até que chegou a se chamar Diana. Foi lá em Éfeso. Foi lá onde ela cresceu muito mais, que quando Paulo estragou a adoração àquela Diana, aí disseram, ele estava combatendo contra Diana, que é a senhora do mundo e dos céus. Aquilo ali, ó, frase de Satanás. Aí foi pegar quem? O reino que, segundo a história de Daniel, ia viver por muitos anos até ser derrubado pela pedra. O último reino que duraria muito. O reino da igreja romana. Por outro lado, a igreja romana tinha uma trindade. A trindade romana era Júpiter, Mercúrio e Quirino. Anos depois, essa trindade passou para outra, que era Júpiter, Juno e agora Minerva. Minerva já começava aí a ser a forte, porque essa deusa Minerva, eu me lembro que tinha até um negócio, então uma votação que dava empate, agora vamos ao voto de Minerva. Você viu essa expressão já? Vamos agora ao voto de Minerva, era imitando os romanos. Então, se dois, um dizia uma coisa, dizia outra, estavam empatados. Então, o voto de Minerva é quem iria desempatar. Minerva. Aí, então, o negócio foi evoluindo, Satanás disse, agora nós já temos algo para ter os nomes mais importantes. Aí foi, essa aqui foi 300, mais ou menos 350, 360 depois de Cristo. Aí agora é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas o Pai nunca foi o Deus que nós conhecemos, o Filho nunca foi o Senhor Jesus Cristo que nós conhecemos, nem o Espírito Santo nunca foi o mesmo que nós temos nos nossos corações. Isso aí foi a função dos deuses dele que eles botaram. Aí então eles matavam, faziam o que bem queria, entendeu? Foi no tempo que estava passando o prestígio da inocência daquele menino do cavalo branco. Oh, meu Deus, eu tenho a cabeça. Quem se lembra aí? O que primeiro entrou com a espada, tinha o nome dele. Foi o que a mãe sonhou com a cruz e ele botou a cruz no coisa. Se alguém lembrar, me liga aí. Então, o que aconteceu? Quando ele uniu a igreja, não queria mais nada de briga com a religião, mas era uma religião. Deus nunca aprovou religião. Era uma religião, agora não perseguia mais os cristãos, tudo. Mas com o passar do tempo, os homens importantes foram entrando na igreja e passando os irmãozinhos verdadeiros para trás. De maneira que, quando chegou essa trindade aqui, Pai, Filho e Espírito Santo, os irmãos disseram, epa, agora não. Deus não é trindade, Deus é único e verdadeiro Deus. E conhecia que dizia, ó Israel, o Senhor teu Deus é Deus único, não é verdade? Já tinha aprendido com Jesus Cristo, eu e o Pai somos um, aí não aceitaram. Aí foi aí onde passou a perseguição. Aí nessa perseguição teve o quê? A ideia da reunião de que se nomeasse o imperador para ser também
o chefe da igreja, um papa, aí eu não me lembro, mas foi Alexandre, foi um outro que chamaram ele que ele era imperador, ele disse, Deus me livre, eu não quero ser chamado de anticristo, porque disseram logo que o que ele fizesse estava feito, porque eles tinham poder para dizer isso, porque estava escrito que os apóstolos fizessem, está vendo? Que os apóstolos fizessem, estava feito, estava ligado no céu. Então, resultado, aí os discípulos, não, aí passou a perseguição, começou a matar os cristãos de novo. Então, gente, foi quando o outro aceitou, mais ou menos em 609, esqueci o nome dele agora, que era o imperador do Império Romano e era o sumo pontífice, ou papa. Sumo pontífice, pontífice quer dizer ponte, sumo pontífice quer dizer a ponte superior na invocação e na comunicação entre cristãos e Deus. Então, ele era a ponte superior. Aí, não obstante a isso, ele começou a mandar e fazer o que eles quiseram. Foi quando começou a era tirana tão terrível que passou quase 1000 anos. Mas, também nesse período, tinha uma profecia que ninguém sabia então. É Apocalipse 13, 18, que diz, e o seu número o número da besta é 666. Quem foi inteligente, que calcule este número. Só que não apareceu nenhum inteligente, foi quando Deus enviou o profeta irmão Branda, para poder se cumprir de Malaquias, para que nós, os filhos agora, entendessem a mensagem dos nossos pais, os apóstolos, e para se unir com a fé de nós cristãos, os filhos. É onde tem Malaquias 4, versículo 5 e 6. Para que Deus não viesse e não fizesse um estrago no mundo, como está perto de fazer. Só que 666, aí em latim, o irmão Brando achou 666, Apocalipse 13, 18, diz, vicários, vicários, mas o V no meio da palavra pode ser como U. Tanto é que faculdade tem escrito Paulo, o U tem Pablo, na linguagem espanhola é B, mas na linguagem latina seria V. Então, vicários filidei, que traduzindo essas palavras, vicário filidei, vicários, as letras que representam o algarismo romano, representam número, V e C é 6 mais 100, 106, 106 mais 7 dá 112. Fili quer dizer, L é 50 e I é 1, mas o fili tem 2 I para dizer que é filho. Aí é 53 o número, os algarismos romanos. E D é a menor palavra, mas que tem mais número. D não é D não é 1000, o D não é 500 em algarismo humano, né? D, aí D I é 500 mais 1. Então, somando 112 mais 53 mais 501, dá 666. Quem quiser depois eu escrevo no negócio aqui para vocês copiarem. Então, aí estava declarado o número da besta. Aí a besta não é um animal feio, cheio de chifre. Não. Aí é quando houver a encarnação de Satanás, de uma maneira literal, no falso profeta. Pode ser o Papa, pode ser outro aí. Mas tudo diz que é o Papa mesmo. E este Papa, desde de Ezequiel 28, que ele estava sendo anunciado. Ezequiel, ainda antes de ser manifestado o programa de João Batista, ele já estava sendo anunciado. Tu que dizes, eu sou Deus,
eu me sento no trono como Deus, mas tu serás destruído. Né? Eu não leio aqui mais porque não dá mais tempo. Então já estava sendo anunciado, Apocalipse também anunciou. Então, por isso que eu estava dizendo a vocês, aquela igreja não tem nada para dizer assim, 0,1 ponto que seja de Cristo. Até quando eles falam de Jesus Cristo, tem um hino deles, dedicado a Lúcifer, que ele ainda tem Lúcifer como anjo de luz. E ele diz que Lúcifer é o pai de Jesus, porque tu és o pai da estrela da alva. Então vejam só, meus amados irmãos, como as coisas estão. E se alguém falar mal de Jesus, nenhum romano, católico romano, acha ruim, mas não acha tão ruim. Agora fale mal de Maria. Inclusive quando eu era garoto, o mundo só chegará até 2000, vocês estão lembrados disso, não? O mundo só chegará até 2000. Aí então um padre lá disse para minha mãe, meus irmãos, todos que viviam por lá, que já eram adultos, disse, mas a Nossa Senhora, com aquele coração de mãe, aquele coração maravilhoso de mãe, botou a mão assim no punhado de areia e disse, meu filho, eu quero mais esse tanto aqui. Então, cada grão de areia era mais um ano que Deus tinha que botar, porque Maria disse que queria. Vocês já ouviram isso também da areia? Alguém já ouviu? Está vendo aí? Aí Maria ficou como sendo a deusa, a mãe de Deus, é superior a Deus. Então vejam só quantas heresias, quantas desgraças. É por isso que ele veio e passou a mão nas lésbicas e homossexuais e tudo, e dizendo, Deus abençoe vocês, Deus quer que vocês tenham uma família unida. Família unida de 2 machos, família unida de 2 fêmeas. E esse camarada tem a Bíblia, mas nunca leu Romanos capítulo 1, versículo 21 em diante. Chegue em casa e leiam Romanos capítulo 1, versículo 21 em diante, para ver o que é que Deus diz dessas coisas dantescas que vem um camarada viajando, comendo dinheiro do povo e abençoando os homossexuais. Por quê? Porque ainda é o maior empreendimento religioso, que tem maior número de homossexuais. O maior número, mundialmente falando, se chama Igreja Católica Romana. Que Deus tenha misericórdia, converta eles e que livre todos nós de cair nessa armadilha. Se algum parente cair, ore por ele, porque Paulo disse, está lá em Coríntios, que muitos de vós que haveis sido homossexuais, o outro nomezinho que dá aí, pode se arrepender e se entregar a Deus. Então que Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a igreja. Então vocês vejam que perigo que começou desta época de Sardes, até chegar ao ponto de Laodiceia, que nós vamos chegar lá depois. Deus nos abençoe. Amém.